O milionário evitava vínculos, mas bastaram alguns segundos com uma criança nos braços para mudar tudo. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Alberto Mourão odiava mudanças. Por isso, quando viu que a nova empregada tinha deixado uma xícara fora do lugar na pia, já estava irritado antes mesmo de tirar os tênis suados da academia. 35 anos vivendo do mesmo jeito, sem surpresas, sem imprevistos, sem ninguém bagunçando sua rotina perfeita. A mansão vazia ecoava seus passos apressados. Era exatamente assim que gostava das coisas. Alberto não gostava de surpresas. Sua rotina era sagrada. Academia às 6 horas da manhã, volta às 8, banho e café sozinho no escritório. Os funcionários sabiam para não aparecer antes das 9 horas. Era uma regra não escrita, mas todos respeitavam. Naquela manhã de terça-feira, algo estava diferente. Ao entrar pela porta lateral, Alberto ouviu um som estranho vindo dos fundos da casa. Um choro baixinho, quase um gemido. Parou franzindo as sobrancelhas. Que barulho era aquele? Seguiu o som com passos firmes pelos corredores de mármore. Quanto mais se aproximava, mais claro ficava. Era choro de bebê. Que diabos? Murmurou. O som vinha do pequeno cômodo nos fundos da cozinha, onde as empregadas guardavam seus pertences e se trocavam. Alberto nunca tinha motivos para ir até lá. Era território delas. Hesitou por um segundo diante da porta entreaberta. Depois empurrou-a devagar. O que viu o deixou sem palavras. No centro do pequeno cômodo, sobre uma pilha de toalhas velhas dentro de um cesto de vime, estava um bebê, pequeno, de bochechas rosadas e cabelos castanhos claros. Não devia ter mais que alguns meses. Chorava baixinho, os punhinhos cerrados balançando no ar. Alberto ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Nunca tinha estado tão perto de um bebê na vida. Não sabia nada sobre crianças. Nunca quis saber, mas algo no choro daquele pequeno ser o tocou de um jeito estranho. Não era um choro desesperado. Era um choro triste, como se o bebê já soubesse que estava sozinho. Sem pensar muito, Alberto se aproximou. O bebê o olhou com aqueles olhos grandes e escuros, e por um momento parou de chorar, como se estivesse estudando aquele homem alto e sério que apareceu do nada. Oi, Alberto disse baixinho, sentindo-se ridículo. O que você está fazendo aqui sozinho? O bebê voltou a chorar, mais baixinho agora. Alberto olhou em volta. Não havia mais ninguém. A casa estava silenciosa. Droga, suspirou. E agora? Ficou ali parado por alguns segundos, vendo a criança se debater no cesto improvável. O choro estava ficando mais forte. Alberto sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Lembrou-se vagamente de ter visto pessoas pegarem bebês no colo. Parecia simples. Mas e se ele fizesse algo errado? E se machucasse a criança? O choro ficou mais intenso. Alberto não aguentou mais. Tá bom, murmurou esticando as mãos. Vou tentar. Com cuidado extremo, deslizou as mãos por baixo do corpinho pequeno. O bebê pesava quase nada. Era tão frágil que Alberto teve medo de apertar demais. Levantou-o devagar, trazendo-o contra o peito. E aconteceu algo incrível. O bebê parou de chorar imediatamente. Encostou o rostinho no peito de Alberto, suspirando baixinho, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Seus dedinhos minúsculos se agarraram na camisa cinza de treino. Alberto ficou completamente imóvel. Sentia o calor do corpinho contra seu peito, a respiração suave e ritmada. Era uma sensação estranha, quase reconfortante. Como você consegue ser tão pequeno? Sussurrou, olhando para o rostinho sereno. Por alguns minutos ficaram assim, Alberto de pé no meio do cômodo apertado, segurando uma criança que nem sabia de quem era. O bebê dormitava tranquilo, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Foi quando ouviu passos apressados na cozinha. Iago, onde você está? Uma voz feminina preocupada se aproximava. Por favor, não tenha saído do cesto. A porta se abriu completamente e uma jovem mulher parou na entrada. Tinha cerca de 25 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, roupas de trabalho amarrotadas. Seus olhos se arregalaram quando viu Alberto segurando o bebê. Senhor Mourão, exclamou, a voz tremendo. Eu posso explicar. Alberto a encarou com frieza, apesar da situação estranha em que se encontrava. Juliana, não é mesmo? Disse, tentando manter a voz controlada. Você trabalha aqui há quanto tempo? Uma semana? 10 dias, senhor.
Ela deu um passo à frente, estendendo os braços. Por favor, me devolva o Iago. Eu sei que isso parece terrível, mas... Parece terrível. Alberto riu sem humor. Você escondeu um bebê na minha casa. Na minha casa, Juliana. Sem me avisar. Sem pedir permissão. Isso não parece terrível, isso é terrível. Juliana baixou os olhos, as mãos tremendo. Eu não tinha escolha, senhor. Minha mãe, que cuidava dele, ficou doente de repente. Está no hospital. Que eu não conhece ninguém aqui na cidade, não tenho dinheiro para babá e achou que podia trazer seu filho para o meu trabalho? Alberto interrompeu, como se fosse uma creche. Não, não é assim. Juliana levantou os olhos desesperada. Eu só precisava de mais uns dias para resolver tudo. Ele é muito calmo, quase não chora. Eu pensei que ficaria no cesto durante o trabalho, e o senhor nem ia saber que... Bem, eu soube. Alberto olhou para o bebê, que continuava dormindo tranquilo em seus braços. E agora? O que você esperava que eu fizesse quando descobrisse? Que me demitisse. Juliana admitiu, a voz quase um sussurro. Eu sabia que era arriscado, mas precisava tentar. Não tenho para onde ir com ele. Alberto ficou em silêncio. Parte dele queria mesmo demiti-la na hora. Mandar ela pegar suas coisas e sair. Era o que faria com qualquer funcionário que o desrespeitasse assim. Mas o bebê, Iago, continuava dormindo calmamente em seus braços. Tão pequeno, tão indefeso. E pela primeira vez em muito tempo, Alberto se sentiu útil, como se estivesse fazendo algo que realmente importava. Quantos meses ele tem? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. 9 meses, senhor. Juliana parecia confusa com a pergunta. Vai fazer 10 na próxima semana. Alberto assentiu devagar. Olhou novamente para o rostinho sereno da criança. Sua mãe vai ficar bem? Os médicos acham que sim. Foi uma pneumonia, mas vai precisar de pelo menos 2 semanas para se recuperar completamente. E você não tem mais ninguém? Pai do menino, família? Juliana balançou a cabeça, os olhos marejando. Sou só eu e ele. Sempre foi assim. Alberto suspirou fundo. Sabia que deveria estar furioso. Deveria mandar os 2 embora imediatamente. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas quando olhou para Iago novamente, algo dentro dele se recusou a fazer a coisa sensata. Você vai trabalhar normal, disse finalmente. Mas ele não pode ficar escondido num cesto. É perigoso. Juliana piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Senhor? Você ouviu o que eu disse. Amanhã você traz um berço portátil, ou qualquer coisa mais segura para ele ficar. E me avisa quando precisar cuidar dele durante o trabalho. O senhor está falando sério? Alberto evitou olhar nos olhos dela. Não queria ver a gratidão ali. Não queria pensar muito no que estava fazendo. 2 semanas, disse firme. Até sua mãe se recuperar. Depois vocês se viram. Obrigada. Juliana sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Muito obrigada, senhor Mourão. Eu prometo que ele não vai dar trabalho. Chega! Alberto interrompeu, estendendo cuidadosamente o bebê para ela. Leve-o antes que eu mude de ideia. Iago abriu os olhinhos quando saiu dos braços de Alberto, olhando entre os 2 adultos como se estivesse tentando entender o que acontecia. Não chorou. Apenas observou com curiosidade. Juliana o pegou com cuidado, balançando-o suavemente. Vamos, meu amor, murmurou. Vamos deixar o senhor descansar. Alberto ficou parado enquanto eles saíam. Quando a porta se fechou, olhou para suas mãos vazias. Ainda conseguia sentir o peso pequeno da criança, o calor do corpinho confiante. Balançou a cabeça. O que diabos tinha feito? 2 semanas. Só 2 semanas. Depois sua vida voltaria ao normal. Alberto passou o resto da manhã tentando se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente voltava sempre para a cena estranha no cômodo dos fundos. Não conseguia parar de pensar no peso pequeno de Iago em seus braços, na forma como o bebê tinha se acalmado instantaneamente. Às 10 horas, o interfone do escritório tocou. Senhor Mourão? A voz de Juliana soou hesitante. Desculpe incomodar, mas o senhor gostaria de café? Alberto hesitou. Normalmente, as empregadas deixavam o café numa bandeja na mesa lateral e saíam sem dizer palavra. Ele preferia assim. Pode trazer, respondeu. Alguns minutos depois, Juliana bateu levemente na porta. Entrou carregando uma bandeja e nos braços Iago. O bebê olhava curioso para tudo ao redor, os olhinhos brilhantes percorrendo os livros nas estantes altas. Desculpe trazer ele junto.
Juliana disse, colocando a bandeja na mesa. Mas ele estava chorando muito quando me afastei. Alberto observou a criança. Iago usava uma roupinha simples, mas limpa, macacão verde claro e meias pequenas nos pés. Quando viu Alberto, esticou um dos bracinhos na direção dele e balbuciou alguma coisa incompreensível. O que ele quer? Alberto perguntou. Acho que lembra do senhor de manhã. Ele gostou quando o senhor o pegou no colo. Alberto desviou o olhar, mexendo nos papéis sobre a mesa. Não tenho tempo para isso. Pode levá-lo. Claro, senhor. Com licença. Mas quando Juliana se virou para sair, Iago começou a resmungar e se esticar novamente em direção a Alberto. Não chegava a ser choro, mas era óbvio que queria atenção. Ele sempre faz isso? Alberto perguntou irritado. Não, senhor. Normalmente ele é bem calmo com estranhos. Mas com o senhor... Juliana deu de ombros. Parece que criou apego. Apego, Alberto repetiu como se a palavra fosse absurda. Em poucas horas? Bebês são assim. Sentem quando alguém é confiável. Alberto bufou. Confiável. Ele que vivia sozinho por escolha e evitava qualquer tipo de compromisso emocional. Só mantenha ele quieto. Tenho reuniões importantes hoje. Sim, senhor. Juliana saiu, mas Alberto conseguia ouvir Iago fazendo barulhinhos pelos corredores. Sons curiosos, como se estivesse explorando um mundo novo. Não eram sons irritantes. Na verdade, eram quase alegres. Alberto balançou a cabeça e voltou ao trabalho. À tarde, quando estava revisando contratos no escritório, ouviu vozes na entrada principal. Uma delas reconheceu imediatamente. Onde está esse homem impossível? A voz estridente de Marta ecoou pelo hall. Alberto! Sei que está aí. Alberto suspirou. Marta Villanova tinha 32 anos e era sua conhecida há mais de 10. Rica, bem conectada, bonita de um jeito calculado. Também era completamente obcecada por ele, embora Alberto nunca tivesse dado motivos para isso. Ela apareceu na porta do escritório sem bater, como sempre fazia. Usava um vestido vermelho justo e salto alto, completamente inadequado para uma visita casual. Querido, exclamou caminhando até ele com os braços abertos. Você não atende o telefone. Pensei que tivesse acontecido algo. Estou trabalhando, Marta. Claro que está. Ela se inclinou sobre a mesa dele, mostrando o decote demais. Você sempre está trabalhando. Por isso vim aqui te sequestrar para almoçar. Há um restaurante novo que quero experimentar. Não posso sair hoje. Ora, Alberto, você sempre pode sair. É dono da empresa, lembra? Marta riu, mas havia irritação em seus olhos. Qual é a desculpa desta vez? Antes que Alberto pudesse responder, ouviram um som familiar vindo do corredor. Era Iago balbuciando alegremente. Marta franziu as sobrancelhas. Que barulho estranho é esse? Nada importante, Alberto disse rapidamente. Mas era tarde demais. Juliana apareceu na porta, carregando Iago no colo. O bebê tinha acabado de acordar da soneca e estava todo sorridente. Senhor Mourão, desculpe interromper, mas ele acordou e... Juliana parou quando viu Marta. Não sabia que o senhor tinha visita. Marta olhou de Juliana para o bebê, depois para Alberto. Seus olhos se estreitaram. Alberto, disse devagar, há um bebê na sua casa. É uma situação temporária, Alberto respondeu sem olhar para nenhuma das duas mulheres. Temporária? Marta riu, mas não foi um som agradável. Desde quando você permite que funcionários tragam filhos para trabalhar? Juliana abaixou os olhos, apertando Iago contra o peito. Marta, Alberto começou em tom de aviso. Não, sério, estou curiosa. Marta se aproximou de Juliana com um sorriso falso. Você é nova aqui, imagino. Juliana, senhora, trabalho aqui há 10 dias. 10 dias e já está trazendo bebês, que interessante. Marta circulou ao redor dela como um predador. E o pai da criança? Também trabalha aqui? Marta, chega, Alberto disse firmemente. Estou apenas sendo sociável, amigo. Marta sorriu, mas havia veneno em seus olhos. É tão raro encontrar empregados com iniciativa. Juliana encolheu sob o olhar de Marta. Iago, percebendo a tensão, começou a ficar inquieto. Com licença, Juliana murmurou. Vou deixar vocês conversarem. Quando ela saiu, Marta se virou para Alberto com os braços cruzados. Sério? Uma empregada com bebê? Alberto, isso é completamente inadequado. Não é da sua conta, Marta. Claro que é. Somos amigos há anos. Me preocupo com você.
Ela se aproximou dele, colocando a mão no peito dele. Essa mulher está claramente se aproveitando da sua bondade. Aposto que inventou alguma história dramática para te comover. Alberto afastou a mão dela. Você não sabe nada sobre a situação. Sei o suficiente. Mulheres como ela são experts em manipular homens bem-sucedidos. Marta sorriu maldosamente. Ela é bonita, tenho que admitir. E você sempre foi sensível a certas situações. Do que você está falando? Rais Alberto, uma jovem bonita, sozinha com um bebê sem lugar para ir, é o roteiro perfeito para despertar seu lado protetor. Alberto a encarou com frieza. Meu lado protetor? Não se faça de desentendido. Lembra quando éramos mais jovens? Você sempre defendia os mais fracos. Sempre se metia em confusão por pessoas que nem conhecia direito. Marta passou o dedo pela lapela do paletó dele. É uma de suas qualidades mais atrativas. E também uma das mais perigosas pelo que você está insinuando. Apenas digo que você precisa ter cuidado. Mulheres como ela sabem exatamente como agir para conseguir o que querem. Nesse momento, ouviram Iago chorando no corredor. Não era o choro calmo da manhã. Era um choro mais alto, assustado. Sem pensar, Alberto saiu do escritório na direção do som. Encontrou Juliana na cozinha, tentando acalmar o bebê. E o que aconteceu? Perguntou. Não sei. Ele estava bem, aí de repente começou a chorar assim. Juliana balançava Iago, mas ele continuava agitado. Acho que algo o assustou. Alberto estendeu os braços instintivamente. Deixe eu tentar. Juliana hesitou por um segundo, depois entregou o bebê para ele. Assim como na manhã, Iago se acalmou quase imediatamente nos braços de Alberto. Parou de chorar e encostou o rostinho no ombro dele, suspirando tremulamente. Como você faz isso? Juliana perguntou admirada. Alberto não respondeu. Estava concentrado na sensação estranha de ter alguém totalmente dependente dele, confiando nele completamente. Era aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Alberto, a voz gelada de Marta chegou até eles. Que cena, tocante. Ele se virou ainda segurando Iago. Marta os observava da porta da cozinha, os olhos brilhando com algo perigoso. Realmente você tem jeito com crianças, continuou ela sorrindo. Quem diria? Marta, é bom saber que você tem novos interesses. Ela olhou de Alberto para Juliana, depois de volta para Alberto. Muito instrutivo. Pegou a bolsa e caminhou até a porta. Vou deixar vocês brincarem de família. Mas Alberto! Parou e se virou. Me liga quando cansar dessa fase. Estarei esperando. Saiu batendo a porta. Alberto e Juliana ficaram em silêncio por um momento. Iago dormitava tranquilo nos braços de Alberto, alheio à tensão que pairava no ar. Senhor Mourão, Juliana disse baixinho, se a presença do Iago está causando problemas com seus amigos... Marta, não é problema meu, Alberto interrompeu. E o que eu faço na minha casa não é assunto dela. Juliana assentiu, mas Alberto podia ver a preocupação em seus olhos. E pela primeira vez ele também se preocupou. Conhecia Marta há tempo suficiente para saber que ela não esqueceria o que tinha visto hoje. E definitivamente não ficaria quieta sobre isso. Uma semana depois, a rotina de Alberto estava completamente diferente. E ele não conseguia decidir se isso o irritava ou não. Era quinta-feira de manhã, e pela primeira vez em anos ele não estava sozinho na mesa do café. Iago estava numa cadeirinha alta emprestada da vizinha, mastigando pedaços pequenos de banana, enquanto fazia uma bagunça impressionante. Ele sempre come assim? Alberto perguntou, vendo banana esmagada na boca, nas mãos e no cabelo do bebê. Juliana riu, limpando o rosto de Iago com uma toalhinha. Está na idade de explorar a comida. Para ele, é tudo uma grande brincadeira. Brincadeira suja, Alberto murmurou, mas havia um sorriso pequeno no canto da boca. Iago balbuciou alguma coisa e esticou a mão melada na direção de Alberto. Queria dividir sua banana. Obrigado, mas já comi, Alberto disse como se estivesse conversando com um adulto. Iago riu. Aquela risada gostosa de bebê que faz qualquer pessoa sorrir. Depois voltou a atacar a banana, concentrado como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Alberto percebeu que estava observando cada movimento da criança. Quando Iago conseguia pegar um pedaço maior de banana, Alberto sentia uma satisfação estranha. Quando a comida caía no chão, sentia vontade de ajudar. Senhor Mourão, Juliana disse hesitante,
Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor mudou de ideia? Sobre deixar o Iago ficar, digo. Não que não seja grata, mas não parece ser seu jeito normal de fazer as coisas. Alberto ficou pensando. Era uma pergunta justa. Por que mesmo tinha deixado? Uma semana atrás, teria mandado os dois embora sem pensar 2 vezes. Não sei, admitiu. Talvez porque ele confia em mim. Confia? Quando o peguei naquele primeiro dia, ele parou de chorar imediatamente, como se soubesse que estava seguro. Alberto mexeu no café sem olhar para Juliana. Nunca ninguém confiou em mim dessa forma. Sem questionar, sem esperar nada em troca. Juliana sorriu suavemente. Bebês sentem essas coisas. Eles sabem quem tem bom coração. Bom coração? Alberto riu sem humor. Acho que você me confundiu com outra pessoa. Não confundi, não. Juliana disse com certeza. O senhor pode tentar parecer frio, mas não consegue enganar uma criança. Antes que Alberto pudesse responder, o telefone tocou. Era da empresa. Mourão, atendeu. Alberto, graças a Deus! A voz do seu sócio, Fernando, soou aliviada. Preciso que você venha urgente. A reunião com os japoneses foi antecipada para hoje de manhã, e eles querem falar só com você. Alberto olhou o relógio. 9h30. Que horas? 10h30. Consegue chegar? Consigo. Alberto desligou e se virou para Juliana. Preciso sair correndo. Reunião importante. Claro, senhor. Vou cuidar de tudo aqui. Alberto se levantou pegando o paletó. Mas quando olhou para Iago, que continuava brincando alegremente com a banana, sentiu algo estranho. Uma resistência em sair, deixá-los sozinhos. Se precisar de alguma coisa, começou. Estaremos bem, Juliana assegurou. Pode ir tranquilo. Alberto acenou para Iago. Até logo, pequeno. Iago olhou para ele e balbuciou algo que soou como babá, esticando os bracinhos. Ele quer se despedir, Juliana explicou. Sem pensar muito, Alberto se aproximou e beijou a testa do bebê. Iago riu satisfeito e voltou à sua banana. Foi só quando estava no carro que Alberto percebeu o que tinha feito. Beijou a testa de uma criança. Naturalmente, sem forçar. Quando isso tinha acontecido? A reunião foi um sucesso. Alberto fechou um contrato de 2 milhões com os japoneses e ainda conseguiu condições melhores que o esperado. Deveria estar eufórico. Mas durante todo o trajeto de volta para casa, pensou apenas em uma coisa. Como estariam Iago e Juliana? Chegou em casa no meio da tarde e a casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente conseguia ouvir os sons de Iago de qualquer canto da mansão. Juliana? Chamou. Nenhuma resposta. Procurou pela casa inteira até encontrá-los no jardim dos fundos. Juliana estava sentada na grama, com Iago no colo. Os dois pareciam tristes. Aconteceu alguma coisa? Alberto perguntou, se aproximando. Juliana levantou os olhos vermelhos. Minha mãe ligou do hospital. Ela teve uma recaída. A pneumonia complicou e a voz falhou. E ela vai precisar ficar internada por mais tempo. Talvez 1 mês. Alberto sentiu um aperto no peito. 1 mês significava que seu acordo de 2 semanas teria que mudar. Os médicos têm certeza de que ela vai ficar bem? Dizem que sim, mas... Juliana balançou Iago, que estava sonolento. Senhor Mourão, eu entendo se quiser que a gente vá embora. Já foi mais generoso do que qualquer pessoa seria. Alberto olhou para Iago. O bebê estava quase dormindo, mas abriu os olhinhos quando sentiu Alberto perto. Sorriu aquele sorriso banguela que já se tornara familiar. Onde vocês iriam? Tem um albergue no centro da cidade. Não é ideal com bebê, mas... Albergue? Alberto franziu as sobrancelhas. De jeito nenhum. Senhor, vocês ficam aqui até sua mãe se recuperar completamente. Não se discute mais isso. Juliana piscou várias vezes, como se não acreditasse. Mas é muito tempo, senhor. 1 mês inteiro. E daí? Alberto se agachou na grama ao lado deles. Olhe para ele, Juliana. Iago está feliz aqui, seguro. Por que eu tiraria isso dele? Porque o senhor não nos deve nada. Não é sobre dever. Alberto tocou levemente na mãozinha de Iago. É sobre fazer a coisa certa. Iago agarrou o dedo de Alberto com força surpreendente para alguém tão pequeno. Seus olhinhos se fecharam, mas ele não soltou o dedo. Ele gosta muito do senhor, Juliana disse suavemente. Eu também gosto dele.
Alberto admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, os três no jardim. Alberto nunca tinha reparado como aquele espaço era bonito. Sempre foi apenas um pedaço de terra bem cuidado atrás da casa. Mas vendo através dos olhos de Iago, que observava as folhas balançando no vento com fascínio total, parecia um lugar mágico. Senhor Mourão? Juliana disse hesitante. Sim, porque o senhor nunca se casou. Teve filhos? O senhor seria um bom pai. A pergunta pegou Alberto de surpresa. Ninguém nunca tinha lhe dito isso antes. Nunca quis essa responsabilidade, respondeu automaticamente. Sempre achei que seria melhor sozinho. E agora? Alberto olhou para Iago, que dormia tranquilo segurando seu dedo. Agora, não sei mais de nada. Naquela noite, depois que Juliana colocou Iago para dormir, Alberto ficou no escritório tentando trabalhar. Mas os números na tela não faziam sentido. Sua mente estava em outro lugar. O telefone tocou. Era Marta. Alberto, querido, como você está? Trabalhando. Sempre trabalhando. Olha, estou organizando um jantar no sábado. Pessoas importantes. Você conhece a maioria. Quero que você venha. Não posso sair no sábado. Não pode ou não quer? A voz dela ficou mais afiada. Alberto, você tem me evitado desde aquele dia que estive aí. Não estou evitando ninguém. Então venha ao jantar. Prove que estou errada. Alberto hesitou. Parte dele sabia que deveria ir. Manter as aparências. Cuidar dos contatos sociais. Era assim que sempre vivera. Mas a ideia de deixar Iago e Juliana sozinhos em casa para ir a um jantar chato não o atraía nem um pouco. Alberto? Marta insistiu. Está aí? Estou aqui. Então? Venha ou não? Marta, eu... Nesse momento ouviu um choro baixinho vindo do andar de cima. Iago tinha acordado. Desculpe, Marta, preciso desligar. Alberto, não me diga que você vai interromper nossa conversa por causa daquele... Alberto desligou o telefone. Subiu as escadas e encontrou a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Juliana tinha arrumado um canto do quarto para Iago, com o berço portátil e algumas coisas do bebê. Está tudo bem? Perguntou baixinho. Ele acordou chorando. Juliana respondeu, balançando Iago no colo. Acho que teve pesadelo. Bebês têm pesadelos? Podem ter, especialmente quando há mudanças na rotina. Alberto se aproximou. Iago estava acordado, mas meio sonolento ainda. Quando viu Alberto, estendeu os bracinhos. Ele quer ir com o senhor, Juliana disse. Alberto pegou Iago no colo. O bebê imediatamente encostou a cabecinha no seu ombro e suspirou, relaxando completamente. Como você faz isso? Juliana perguntou admirada. Ele se acalma na hora com o senhor. Não sei. Alberto balançava Iago suavemente. Talvez porque eu também me sinto calmo com ele. Era verdade. Segurando aquela criancinha, Alberto se sentia em paz de uma forma que nunca experimentara antes. Todo o estresse do dia, as preocupações com o trabalho, até a ligação irritante de Marta, tudo desaparecia quando Iago estava em seus braços. Senhor Mourão, Juliana disse suavemente, posso falar uma coisa? Claro. O senhor mudou muito nesta semana, está mais leve. Como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Alberto não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Tinha encontrado algo. Ou melhor, alguém. E pela primeira vez na vida, não queria mais ficar sozinho. 2 semanas haviam passado desde o último encontro com Marta, e Alberto estava começando a achar que ela finalmente tinha desistido de perturbá-lo. Engano seu. Era segunda-feira de manhã quando a campainha tocou. Alberto estava no jardim, empurrando Iago num pequeno balanço que tinha comprado no fim de semana, sua primeira compra pensando especificamente no bebê. Iago balbuciava sons alegres, batendo palminhas toda vez que o balanço subia. Pá! Repetia rindo quando sentia o vento no rostinho. Gosta do balanço, não é? Alberto disse sorrindo. Vou ter que comprar um maior quando você crescer. Juliana apareceu na porta do jardim, parecendo preocupada. Senhor Mourão, a senhora Marta está aqui. Disse que é urgente. Alberto suspirou. Claro que era. Pode mandá-la entrar aqui. Aqui no jardim? Por que não? É minha casa. Juliana hesitou, mas acenou e voltou para dentro. Momentos depois, Marta apareceu caminhando cuidadosamente na grama com seus saltos altos. Usava um conjunto bege caro
e carregava uma pasta de couro. "Alberto, querido!" exclamou. Mas seus olhos se fixaram imediatamente em Iago no balanço. "Que doméstico! Marta!" Alberto continuou empurrando o balanço. "O que você quer?" Direto ao assunto, como sempre. Ela se aproximou, mantendo distância segura de qualquer coisa que pudesse sujar sua roupa. "Precisamos conversar. Em particular." "Estamos em particular. Com a criança?" "Iago faz parte da conversa." "Talvez faça." Marta abriu a pasta e tirou algumas fotos. "Reconhece estas pessoas?" Alberto parou de empurrar o balanço e pegou as fotos. Eram imagens de Juliana entrando e saindo de um prédio modesto no centro da cidade. "Você mandou investigar a Juliana?" "Mandei investigar a situação, como qualquer amigo responsável faria." Marta sorriu friamente. "E descobri coisas interessantes." "Que coisas?" "Para começar, ela não é de família tão simples quanto finge. O pai dela era advogado antes de morrer. Ela cresceu numa casa boa, estudou em escola particular. E daí? E daí que uma pessoa com essa formação não vira empregada doméstica da noite para o dia, Alberto? A não ser que tenha motivos específicos." Alberto devolveu as fotos. "Que motivos?" "Pesquisei mais fundo. Juliana trabalhou como secretária executiva numa empresa grande até ano passado. Ganhava bem, tinha apartamento próprio, vida estável." Marta se aproximou mais. "Sabe por que saiu de lá?" "Não, mas tenho certeza." "Que você vai me contar." "Caso amoroso com o chefe. Casado, obviamente. Quando a esposa descobriu, ela foi demitida. Perdeu tudo. Emprego, apartamento, referências." Alberto sentiu algo desconfortável no estômago, mas manteve a expressão neutra. "E isso prova o quê, exatamente?" "Muito que ela tem um padrão, Alberto. Mulheres como ela se especializam em seduzir homens poderosos. É assim que sobrevivem." "Você está insinuando que..." "Estou dizendo que você está sendo manipulado." De novo. Marta colocou a mão no braço dele. Ela calculou tudo. Conseguiu o emprego aqui, trouxe a criança para despertar seu instinto protetor, se fez de vítima. "Chega." Alberto afastou o braço bruscamente. "Alberto, eu sei que dói ouvir isso, mas..." Disse chega, Marta. Iago, que tinha ficado quieto durante a conversa, começou a choramingar. Queria sair do balanço. Alberto o tirou de lá e o pegou no colo. Imediatamente Iago se acalmou, encostando a cabecinha no ombro de Alberto. "Olha só isso," Marta disse com desprezo. "Até a criança foi treinada para essa encenação." "Saia da minha casa, Alberto, saia." A voz de Alberto ecoou pelo jardim. Iago se assustou e começou a chorar. Alberto imediatamente suavizou o tom, balançando o bebê com cuidado. "Está bem, pequeno." "Está tudo bem." Marta observou a cena com os olhos estreitados. "Ela realmente fez um bom trabalho com você, não fez? Te transformou numa versão patética de si mesmo." "Marta, se você não sair agora, vou chamar a segurança." "Não precisa." Ela guardou as fotos na pasta. "Mas Alberto, quando descobrir a verdade, e vai descobrir, não venha me procurar chorando." Saiu pisando duro, os saltos fazendo barulho na pedra do caminho. Alberto ficou ali, balançando Iago até ele parar de chorar. Mas as palavras de Marta ecoavam em sua mente. Será que ele estava sendo enganado? Naquela tarde, Alberto observou Juliana mais atentamente. Ela realmente não parecia uma empregada comum. Falava bem, tinha postura elegante. Conhecia coisas que uma pessoa de origem simples não conheceria. Quando ela estava dando banho em Iago, ele bateu na porta do banheiro. "Juliana, posso entrar?" "Claro, senhor." Iago estava na banheirinha brincando com uns patinhos de borracha que Alberto tinha comprado. Estava todo molhado e feliz, fazendo os bichinhos nadarem na água. "Ele adora a hora do banho," Juliana comentou, ensaboando os cabelinhos do bebê. "Juliana," Alberto disse hesitante, "posso perguntar sobre seu último emprego?" As mãos de Juliana pararam por um segundo, mas ela continuou o banho. "O que o senhor quer saber?" "Por que saiu?" Juliana ficou em silêncio por um longo momento. Iago batia na água, alheio à atenção. "Alguém disse alguma coisa?" Ela perguntou finalmente. "Marta fez algumas investigações." Juliana fechou os olhos. "Que agora o senhor acha que eu vim trabalhar aqui com segundas intenções?" "Não sei o que pensar." Juliana tirou Iago da água e o envolveu numa toalha fofinha. O bebê riu, tentando pegar as orelhinhas de coelho da toalha. "Senhor Mourão, o que a Marta disse é verdade.
Eu trabalhava numa empresa, tive um caso com meu chefe, fui demitida quando descobriram. Sua voz estava calma, mas Alberto via lágrimas nos olhos dela. Perdi tudo mesmo. Emprego, casa, referências. Ninguém queria me contratar depois disso. E por isso veio trabalhar aqui? Vim trabalhar aqui porque preciso sustentar meu filho. E porque o senhor foi a única pessoa que me deu uma chance quando eu mais precisava. Ela olhou para ele diretamente. Mas se acha que estou aqui por outros motivos, eu posso ir embora amanhã mesmo. Alberto observou ela secando Iago com cuidado, beijando a testinha do bebê, sussurrando palavras carinhosas. Não havia nada calculado naqueles gestos. Era amor puro de mãe. Você mentiu para mim? Sobre meu passado? Sim, menti. Juliana colocou a fralda em Iago. Mas sobre tudo o mais, sobre precisar de ajuda, sobre não ter para onde ir, sobre ser grata por sua bondade, isso tudo é verdade. Por que não me contou antes? Porque sabia que o senhor pensaria exatamente o que está pensando agora. Que eu sou uma aproveitadora, uma manipuladora. Ela vestiu o pijaminha em Iago, e talvez seja mesmo. Talvez usar meu filho para conseguir sua simpatia tenha sido manipulação. Juliana, mas eu amo meu filho mais que tudo neste mundo, senhor Mourão. E se fazer qualquer coisa para protegê-lo me torna uma pessoa ruim, então sou uma pessoa ruim mesmo. Iago, agora limpo e cheiroso, esticou os bracinhos para Alberto. Queria colo. Alberto o pegou automaticamente. Iago sorriu e balbuciou bababá, que era um dos poucos sons que conseguia fazer. Ele gosta muito de ficar com o senhor, Juliana disse suavemente. Senhor Mourão, posso dizer uma coisa? Claro. Nestas semanas aqui vi o senhor se transformar numa pessoa completamente diferente, mais feliz, mais vivo. E não foi por causa de manipulação minha. Foi porque o senhor descobriu que tem muito amor para dar. Alberto não respondeu. Estava pensando nas palavras de Marta, nas revelações sobre o passado de Juliana, na sensação estranha de ter sido enganado. Mas quando olhou para Iago, que o observava com aqueles olhos confiantes e cheios de amor, nada disso parecia importar. Vou colocar ele para dormir, disse, saindo do banheiro com o bebê. Juliana ficou para trás limpando a bagunça do banho. Alberto ouviu um soluço baixinho antes de fechar a porta. Naquela noite, depois que a casa ficou silenciosa, Alberto não conseguiu dormir. Ficou andando pelo escritório, pensando em tudo que tinha descoberto. Juliana tinha mentido sobre seu passado. Tinha tido um caso com um homem casado. Tinha perdido tudo por causa disso. Mas isso mudava alguma coisa sobre quem ela era agora? Sobre como cuidava de Iago? Sobre como tinha sido gentil e respeitosa em sua casa? O telefone tocou. Era Marta. Soube que tiveram uma conversinha interessante hoje. Ela disse sem preâmbulos. Como você soube? Tenho meus métodos. E então? Vai mandar ela embora? Não sei ainda. Alberto, pelo amor de Deus. A mulher mentiu para você. Tem um histórico de se envolver com chefes. Apareceu na sua vida com uma história dramática. Marta. O quê? Por que isso importa tanto para você? Silêncio do outro lado da linha. Porque me preocupo com você. Ela disse finalmente. Ou porque tem ciúmes. Ciúmes? Marta riu, mas soou forçado. De uma empregada com filho? De qualquer mulher que tire minha atenção de você. Outro silêncio longo. Alberto, você sabe que sempre te amei. Marta disse, a voz mais suave. Desde que nos conhecemos, estive esperando você perceber isso por anos. Marta. E agora aparece essa oportunista e consegue em semanas o que eu não consegui em anos. Não é sobre conseguir nada, Marta. Então é sobre o quê? Alberto pensou na pergunta. Do que se tratava realmente? Por que Juliana e Iago tinham conseguido quebrar todas as suas defesas? É sobre me sentir necessário, disse finalmente. Sobre ter alguém que precisa de mim de verdade. Não do meu dinheiro, não dos meus contatos. De mim. Eu preciso de você. Não, Marta, você quer me possuir. É diferente. Alberto desligou o telefone. Subiu para verificar como estavam Iago e Juliana. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Espiou lá dentro. Juliana estava sentada na cama, segurando Iago que dormia tranquilo. Ela chorava em silêncio. Às 3 dias depois da conversa no quarto, Alberto acordou com um som que nunca tinha ouvido na sua casa. Gargalhadas vindas da cozinha. Desceu ainda de pijama, algo que nunca fazia quando tinha funcionários, e encontrou uma cena que o fez parar na porta.
Juliana estava sentada no chão da cozinha com Iago no colo, os dois cercados de panelas e colheres de pau. Iago batia numa panela pequena com uma colher, fazendo barulho e rindo alto toda vez que o som ecoava. Juliana fingia ser uma maestrina, regendo a orquestra do bebê. Mais forte, maestro Iago, ela dizia dramática. A plateia precisa ouvir. Iago bateu mais forte na panela, babando de tanto rir. Quando viu Alberto na porta, bateu as mãozinhas na panela 2 vezes, como se estivesse se apresentando especialmente para ele. Bom dia, Alberto disse, não conseguindo esconder o sorriso. Ai, meu Deus! Juliana ficou vermelha, tentando se levantar rapidamente. Desculpe o barulho, eu achei que que você ainda estivesse dormindo. Que horas são? 6:30. Iago acordou cedo hoje e estava agitado, então pensei em distraí-lo. Não precisa se explicar. Alberto se aproximou e se sentou no chão ao lado deles. Posso participar da orquestra? Juliana piscou surpresa, mas entregou uma colher de pau para ele. Claro, você fica com os pratos. Alberto nunca tinha brincado no chão na vida. Nunca tinha feito barulho de propósito. Mas ali, com Iago rindo e Juliana cantarolando uma música inventada, parecia a coisa mais natural do mundo. Iago, olha o papai. Quer dizer o Alberto tocando tambor. Juliana disse, mas ficou vermelha no mesmo instante. Desculpe, Tudo bem, Alberto disse suavemente. Às vezes eu também me confundo. Eles se olharam por um momento. Havia algo diferente no ar. Uma intimidade nova que não existia antes. Iago quebrou o momento batendo na panela e jogando a colher longe. Queria explorar outras coisas. Vou fazer café, Juliana disse se levantando. Deixa que eu faço. Você fica com ele. Você sabe fazer café? Alberto pausou. Fazia anos que não preparava nada na cozinha. Sempre teve empregadas para isso. Claro que sei, mentiu. 20 minutos depois, Juliana provava o café e fazia cara feia. Que foi? Alberto perguntou. Nada, está forte. Forte como? Como asfalto líquido. Ela riu. Quantas colheres você colocou? Umas 10. 10? Alberto, para uma xícara? Eu não sabia! Juliana riu tanto que Iago começou a rir também, sem saber o motivo. Alberto ficou observando os dois, sentindo algo estranho no peito. Era felicidade? Quando tinha sido a última vez que se sentira assim? Vou ensinar você a fazer café, Juliana disse ainda rindo. E cozinhar também, se quiser. Você faria isso? Claro, é o mínimo que posso fazer por alguém que... Ela parou ficando séria de repente. Por alguém que tem sido tão bom comigo e com o Iago. Alberto percebeu que ela ia dizer outra coisa, algo mais pessoal, mas não pressionou. Tudo bem, mas se eu queimar a casa, a culpa é sua. Naquela tarde, enquanto Iago fazia a soneca, Alberto estava no escritório quando ouviu a campainha. Esperava que fosse uma entrega, mas era Marta. De novo, dessa vez, ela não estava sozinha. Um homem de terno escuro a acompanhava. Alberto, preciso falar com você. Marta disse, passando direto por ele e entrando na casa. Quem é ele? Alberto perguntou, apontando para o homem. Dr. Henrique Lima, do Conselho Tutelar. O homem disse, estendendo a mão. Alberto sentiu o sangue gelar. Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma criança vivendo em condições inadequadas nesta residência. O Dr. Lima explicou. Preciso fazer uma avaliação. Alberto olhou para Marta, que evitou seu olhar. Que tipo de denúncia? Uma empregada doméstica mantendo uma criança no local de trabalho, sem estrutura adequada, sem supervisão médica regular. O homem consultou uma ficha. A denúncia menciona que a criança fica escondida em cômodos improvisados, que a mãe a deixa sozinha durante o trabalho. Isso é mentira, Alberto interrompeu. É o que estou aqui para verificar. Posso conhecer a criança e a mãe? Alberto respirou fundo. Sabia que não podia recusar. Claro, mas quero deixar claro que essa denúncia é uma vingança pessoal, não uma preocupação legítima. Marta finalmente o encarou. Alberto, se realmente não há nada errado, você não tem com que se preocupar. Juliana! Alberto chamou. Ela apareceu alguns minutos depois, carregando Iago, que tinha acordado da soneca. O bebê estava limpinho, bem vestido, claramente saudável e feliz. Este é o Dr. Lima, do Conselho Tutelar, Alberto explicou. Ele precisa fazer algumas perguntas. Juliana empalideceu, mas manteve a compostura. Claro,
O que o senhor precisa saber? Onde a criança dorme? No quarto de hóspedes comigo. Tem berço adequado, temperatura controlada, tudo limpo e seguro. Alimentação? Regular. Ele come frutas, legumes, papinhas apropriadas para a idade. Tenho todas as receitas do pediatra. Pediatra? Dr. Marcos Ribeiro no centro médico. Iago faz acompanhamento mensal. O Dr. Lima tomou notas de tudo. Iago, alheio à atenção, brincava com os botões da camisa de Juliana. Posso ver onde ele dorme? Claro. Subiram todos juntos. O quarto de hóspedes estava impecável. O berço ficava num canto arejado, com móveis coloridos pendurados. Havia uma cômoda pequena com as roupas de Iago organizadas, produtos de higiene, brinquedos educativos apropriados para a idade. Quem comprou tudo isso? O doutor perguntou. Juliana hesitou. Eu comprei, Alberto respondeu. Com meu dinheiro para o conforto da criança. Por quê? Porque me importo com eles. O Dr. Lima fez mais anotações. Verificou se havia grades de proteção nas janelas, se o banheiro tinha adaptações para bebê, se não havia produtos químicos ao alcance da criança. Tudo estava perfeito. Bem, ele disse finalmente, não vejo nenhum problema aqui. A criança está visivelmente bem cuidada. O ambiente é seguro e adequado. Alberto sentiu um alívio imenso, mas o doutor não tinha terminado. No entanto, preciso entender a situação legal. Senhora, ele consultou a ficha. Juliana Santos, você trabalha aqui como empregada doméstica? Sim, senhor. E mora aqui com a criança? Temporariamente. Minha mãe está internada e não tenho outro lugar para ficar. Entendo. Que o senhor Mourão permite isso? Não apenas permite. Insiste nisso, Alberto disse. Por quê? Alberto hesitou. Como explicar o que sentia por Iago? Como descrever a forma como aquele bebê tinha mudado sua vida? Porque eles são importantes para mim, disse simplesmente. O Dr. Lima trocou um olhar com Marta, que estava em silêncio desde que tinham subido. Senhor Mourão, com todo respeito, essa é uma situação incomum. Um empregador solteiro permitindo que uma funcionária more em casa com uma criança pequena. Incomum como? Alberto perguntou, sentindo a irritação crescer. Bem, pode gerar interpretações equivocadas sobre a natureza do relacionamento entre vocês. Que tipo de interpretações? Se há interesse romântico ou sexual envolvido? Se a criança está sendo usada como meio de manipulação, Dr. Lima, Alberto disse, a voz perigosamente calma, o senhor está sugerindo que eu me aproveitaria de uma mulher em situação vulnerável? Ou que ela usaria o próprio filho para me manipular? Não estou sugerindo nada. Apenas informando que situações assim costumam ser complicadas. Iago escolheu aquele momento para esticar os bracinhos para Alberto. Queria colo. Alberto o pegou automaticamente. Iago encostou a cabecinha no seu ombro e suspirou contente, como sempre fazia. Doutor, Juliana disse suavemente, posso esclarecer uma coisa? Claro. Alberto, o senhor Mourão salvou a minha vida e a do meu filho. Quando não tínhamos para onde ir, ele nos acolheu. Não pediu nada em troca. Não fez nenhuma insinuação inadequada. Ele apenas nos protegeu. E por que faria isso? Juliana olhou para Alberto, que segurava Iago com tanto cuidado e carinho, porque ele é uma pessoa boa. Melhor do que ele mesmo acredita. O Dr. Lima terminou suas anotações. Bem, não encontrei nenhuma irregularidade. A criança está saudável, bem cuidada, em ambiente seguro. Vou arquivar o caso. Saiu deixando Alberto, Juliana, Iago e Marta sozinhos no quarto. Satisfeita? Alberto perguntou para Marta. Eu só me preocupo com você. Saia da minha casa, Marta, e não volte mais. Alberto, você não pode. Saia. Marta olhou para ele com raiva e algo que parecia desespero. Depois saiu batendo a porta. Alberto e Juliana ficaram em silêncio por um longo momento. Iago brincava com os botões da camisa de Alberto, alheio ao drama que tinha se passado. Obrigada, Juliana disse baixinho. Pelo quê? Por me defender. Por nos defender. Você não precisa me agradecer por fazer a coisa certa. Juliana se aproximou dele. Estava tão perto que Alberto conseguia sentir o perfume suave do cabelo dela. Alberto, ela disse suavemente, o que está acontecendo entre nós? Era a pergunta que ele vinha evitando fazer a si mesmo. O que estava acontecendo? Quando tinha parado de ver Juliana apenas como empregada? Quando Iago tinha se tornado mais que uma criança,
que estava ajudando. Não sei, ele admitiu. Eu sei, sabe? Estamos nos tornando uma família. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Alberto olhou para Iago, que o observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Depois olhou para Juliana, que o encarava com uma mistura de esperança e medo. Juliana, sei que é complicado. Sei que você não planejou isso. Eu também não planejei. Ela tocou levemente no braço dele. Mas aconteceu, e não consigo imaginar mais nossa vida longe daqui. Longe de você. Alberto sentiu algo se quebrando dentro do peito. Todas as defesas que tinha construído ao longo dos anos, toda a proteção que tinha erguido contra conexões emocionais, tudo desabando de uma vez. Eu nunca quis uma família, ele disse. E agora? Alberto olhou novamente para Iago, que sorriu e balbuciou bababá, como se estivesse concordando com a conversa. Agora, não consigo imaginar a vida sem vocês dois. Juliana sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então não imagina. Fica com a gente. Por um momento, Alberto acreditou que podia ser assim tão simples, que podiam ser felizes, que Marta desistiria, que nada mais poderia ameaçar o que estavam construindo. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava que Marta não tinha terminado. E quando pessoas como ela não conseguiam o que queriam por bem, tentavam por mal. E isso o assustava mais do que gostaria de admitir. Uma semana se passou desde a visita do conselho tutelar, e Alberto começou a acreditar que finalmente tinham paz. Marta não tinha aparecido, não tinha ligado. Talvez ela finalmente tivesse entendido o recado. Era sábado de manhã, e Alberto estava no jardim ensinando Iago a andar. O bebê conseguia ficar de pé segurando nos móveis, mas ainda não se aventurava sozinho. Alberto segurava as mãozinhas pequenas, enquanto Iago dava passinhos trêmulos na grama. Isso, campeão! Alberto encorajava. Mais um passinho? Iago balbuciava sons de concentração, a linguinha aparecendo no cantinho da boca. Quando conseguia dar 2 passos seguidos, olhava para Alberto com um sorriso banguela enorme, como se tivesse conquistado o mundo. Olha só! Juliana apareceu na porta do jardim, segurando uma câmera velha. Posso filmar? Claro. Alberto sorriu. Iago, olha a mamãe! Era a primeira vez que ele chamava Juliana de mamãe naturalmente. Ela percebeu, e seus olhos se encheram de lágrimas felizes. Sorri para a câmera, meu amor. Ela disse para Iago, que imediatamente soltou uma das mãos de Alberto e acenou para ela. Foi quando aconteceu. Sem uma das mãos de Alberto para se equilibrar, Iago vacilou, mas ao invés de cair, deu 2 passinhos sozinho na direção de Juliana antes de sentar na grama. Ele andou. Juliana gritou. Alberto, ele andou sozinho! Alberto pegou Iago do chão, girando com ele no ar. O bebê ria alto, achando aquilo a melhor brincadeira do mundo. Você conseguiu, pequeno. Seus primeiros passos. Juliana correu para eles, e os 3 se abraçaram ali no meio do jardim. Era um momento perfeito, uma daquelas memórias que se guarda para sempre. Vamos comemorar, Alberto disse. Que tal se formos ao parque? Iago pode brincar nos brinquedos infantis. Sério? Você quer sair? Conosco, em público. Alberto pausou. Era verdade que nunca tinham saído juntos como uma família. Sempre ficavam dentro de casa, no mundo seguro que tinham criado. Por que não? Somos uma família, não somos? O sorriso de Juliana foi como o sol nascendo. Somos sim. O parque estava cheio naquele sábado ensolarado. Famílias faziam piqueniques. Crianças corriam e brincavam. Casais caminhavam de mãos dadas. Alberto se sentia estranho no meio de tanta normalidade. Há 2 meses, a ideia de passar um sábado num parque público seria absurda para ele. Mas vendo Iago fascinado com tudo ao redor, os cachorros correndo, as outras crianças brincando, os pássaros voando, Alberto percebeu que tinha perdido muito tempo se isolando do mundo. Encontraram um cantinho na grama e estenderam uma manta. Juliana tinha preparado sanduíches e frutas. Iago se divertia tentando pegar folhas que caíam das árvores. Alberto, Juliana disse, vendo ele observar as outras famílias. Você está arrependido? De quê? De tudo isso. De nós. Sua vida era tão organizada, tão simples. Alberto pegou a mão dela. Juliana, minha vida não era simples. Era vazia. Há uma diferença enorme.
Mas você tinha liberdade, dinheiro, podia fazer o que quisesse. E o que eu fazia? Trabalhava, voltava para casa, dormia sozinho, acordava sozinho, repetia tudo no dia seguinte. Alberto apertou a mão dela. Isso não é vida. É apenas existir. Iago engatinhou até eles e tentou subir no colo de Alberto. Estava ficando com sono depois de tanta estimulação. E agora? Juliana perguntou suavemente. Agora eu tenho vocês. Tenho risadas de manhã, preocupações que valem a pena, alguém para quem voltar no fim do dia. Alberto beijou a testa de Iago, que bocejava. Agora eu vivo de verdade. Juliana se inclinou e pela primeira vez beijou Alberto. Foi um beijo suave, tímido, mas cheio de amor e promessas. Quando se separaram, Alberto encostou a testa na dela. Eu te amo, ele disse. Amo vocês dois. Eu também te amo. Era outro momento perfeito, até ser interrompido por uma voz familiar. Que cena tocante! Alberto e Juliana se afastaram rapidamente. Marta estava parada a alguns metros deles, usando óculos escuros e um sorriso gelado. Marta, Alberto se levantou. O que você está fazendo aqui? É um parque público, Alberto. Posso vir quando quiser. Ela se aproximou, olhando para Juliana, que continuava sentada na manta com Iago. Vocês parecem uma família tão... feliz. Somos felizes. Que bom. Espero que durem. Marta tirou os óculos, revelando olhos frios. Mas, Alberto, você sabe que eu sempre desejo o melhor para você. Sei. Por isso quero que você se afaste e nos deixe em paz. Oh, eu vou me afastar. Na verdade, vim me despedir. Estou viajando por uns tempos. Ótimo. Mas antes, Marta olhou diretamente para Juliana. Queria conhecer melhor a mulher que roubou o coração do meu querido amigo. Juliana se levantou, segurando Iago, que estava acordando. Não roubei nada. O Alberto fez suas próprias escolhas. Claro que fez. Homens sempre fazem. Marta sorriu maldosamente. Mas às vezes descobrem que fizeram a escolha errada. Marta, chega. Alberto disse, colocando-se entre elas. Relaxa, querido. Só estava sendo educada. Marta colocou os óculos de volta. Juliana, foi um prazer conhecê-la melhor. Tenho certeza de que vamos nos falar em breve. Saiu caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ela me assusta, Juliana admitiu quando Marta desapareceu de vista. Não precisa se preocupar. Ela disse que vai viajar. Mas Alberto também se sentia desconfortável. Conhecia Marta há tempo suficiente para saber que ela nunca desistia assim tão fácil. Que a forma como tinha dito, vamos nos falar em breve, soou mais como uma ameaça do que um cumprimento. 2 semanas se passaram sem sinais de Marta. Alberto começou a relaxar, pensando que ela tinha mesmo desistido. Julho chegou com dias mais frios, mas a casa nunca tinha sido tão calorosa. Iago estava cada vez mais esperto, andando alguns passos sozinho e tentando falar palavras de verdade. Alberto e Juliana se aproximaram ainda mais, construindo uma rotina de família que parecia natural para todos. Era uma terça-feira à noite quando tudo mudou. Alberto estava no escritório, fechando alguns contratos quando ouviu Juliana gritar lá em cima. Alberto, rápido! Ele subiu as escadas correndo, o coração disparado. Encontrou Juliana no quarto de hóspedes, pálida como um papel. O que aconteceu? O Iago. Ele não está bem. Começou a vomitar do nada e agora está com febre alta. Alberto se aproximou do berço. Iago estava claramente doente, rosto vermelho de febre, respiração ofegante, chorando de um jeito diferente do normal. Há quanto tempo? Uns 20 minutos. Estava bem na hora do jantar, brincando normalmente. Aí, de repente, vamos para o hospital agora. Alberto pegou Iago no colo, sentindo o calor da febre através da roupinha. O bebê chorava baixinho, sem energia, muito diferente do seu jeito alegre habitual. Pega as coisas dele, Alberto disse para Juliana. Documentos, remédios, tudo. No carro, Iago ficou quieto demais. Alberto dirigia rápido, mas com cuidado, olhando pelo retrovisor para ver Juliana segurando o bebê no banco de trás. Vai ficar tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. E se for algo grave? E se... Não vai ser. Iago é forte. Mas por dentro, Alberto estava apavorado. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. A ideia de perder Iago, de vê-lo sofrer, era insuportável. No hospital, foram rapidamente atendidos. O médico examinou Iago com cuidado.
enquanto Alberto e Juliana esperavam ansiosos. É uma infecção viral, o doutor explicou finalmente. Comum em bebês desta idade. Vai precisar ficar internado por uns 2 dias para hidratação e monitoramento. Mas ele vai ficar bem? Alberto perguntou. Com certeza. Em alguns dias estará correndo por aí novamente. O alívio foi imenso. Alberto sentiu as pernas bambas, como se tivesse corrido uma maratona. Iago foi internado num quarto pediátrico. Alberto não saiu de perto nem 1 minuto. Segurava a mãozinha pequena, conversava baixinho com ele, cantarolava músicas que nem sabia que conhecia. Alberto, Juliana disse na segunda noite, você precisa ir para casa descansar. Não vou deixar ele sozinho. Ele não está sozinho. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Os dois. Juliana sorriu, cansada, mas feliz. Você sabe que é um pai maravilhoso, né? Não sou pai dele. Alberto, Juliana pegou a mão dele. No papel pode não ser, mas no coração você é o pai do Iago. E ele é seu filho. Alberto olhou para o bebê dormindo, conectado aos equipamentos do hospital. Tão pequeno, tão frágil, mas tão importante para ele. Quando ele melhorar, Alberto disse baixinho, quero fazer isso oficial. O quê? Adotá-lo. Casar com você. Ser uma família de verdade, não só no coração. Juliana começou a chorar. Sério? Nunca falei nada tão sério na vida. Ela o beijou ali mesmo no quarto do hospital, com Iago dormindo entre eles. Era outro momento perfeito, e dessa vez, ninguém apareceu para estragá-lo. Mas lá fora, no estacionamento do hospital, um carro escuro estava estacionado há 2 horas. Dentro dele, Marta observava as janelas iluminadas do quarto pediátrico. Então é assim que vocês querem jogar, ela murmurou para si mesma. Uma família feliz. Que lindo! Ligou o carro e saiu do estacionamento. Tinha muito o que planejar, porque se não podia ter Alberto, ninguém mais poderia ter. 1 semana depois da alta do hospital, Iago estava completamente recuperado e mais esperto que nunca. Alberto tinha decidido trabalhar meio período para passar mais tempo com a família, algo que surpreendia até ele mesmo. Era uma terça-feira ensolarada, quando Juliana decidiu levar Iago ao shopping para comprar roupas novas. O bebê estava crescendo rápido e precisava de macacões maiores. Tem certeza que não quer ir conosco? Ela perguntou a Alberto, que estava no escritório. Vão vocês 2. Vou terminar esses contratos e depois nos encontramos para o almoço. Juliana beijou sua testa e saiu com Iago, que acenou tchau com a mãozinha. Um truque novo que tinha aprendido. Alberto sorriu voltando ao trabalho. Nunca imaginou que seria possível se sentir tão completo. No shopping, Juliana passeava tranquila com Iago no carrinho. O bebê observava tudo fascinado, as luzes coloridas, as pessoas passando, a música ambiente. De vez em quando, esticava o braço para tentar pegar algo que chamava sua atenção. Depois de comprar algumas roupas, Juliana sentiu uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Saia, Iago, a mamãe precisa fazer xixi rapidinho, disse para o bebê, que riu como se tivesse entendido a piada. Chegou até os banheiros do 2º andar e hesitou. Era seguro deixar o carrinho na entrada? Olhou ao redor. Havia outras pessoas, um segurança não muito longe, movimento constante. Seria só 2 minutos. Posicionou o carrinho próximo à parede, onde conseguiria ver Iago pela fresta da porta, e entrou rapidamente. Do outro lado do corredor, Marta observava a cena de trás de uma coluna. Tinha visto Juliana entrar no shopping por acaso. Estava ali por outros motivos. Mas quando avistou aquela oportunidade perfeita, não conseguiu resistir. Aproximou-se do carrinho com passos silenciosos. Iago estava brincando com um brinquedo de borracha, completamente distraído. Oi, querido. Ela sussurrou com voz doce. Lembra da titia Marta? Iago levantou os olhinhos e sorriu. Conhecia aquele rosto, aquela voz. Era a mulher que às vezes visitava Alberto. Com movimentos rápidos e silenciosos, Marta tirou Iago do carrinho e o colocou no colo. O bebê não protestou. Parecia uma brincadeira nova. Vamos dar uma voltinha, ela murmurou, se afastando rapidamente na direção da praça de alimentação. 2 minutos depois, Juliana saiu do banheiro e encontrou o carrinho vazio. Por um segundo ficou paralisada. Depois o desespero tomou conta. Iago! Gritou, atraindo olhares curiosos. Meu filho! Alguém levou meu filho! Correu pelo corredor, olhando em todas as direções.
O coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Por favor, gritou para as pessoas ao redor. Alguém viu um bebê? Estava no carrinho ali. Alguém pegou ele. Um segurança se aproximou correndo. Senhora, calma. Vamos procurar. Como ele é? 9 meses, cabelo castanho, roupinha azul. Juliana chorava desesperadamente enquanto descrevia Iago. Vou chamar reforços. Vamos encontrá-lo. Mas Juliana já estava discando para Alberto, as mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar os números. Alberto atendeu no primeiro toque. Julie, como foi a compra? Alberto, a voz dela estava irreconhecível de desespero. O Iago. Alguém levou o Iago. Alberto sentiu o mundo parar ao redor dele. Como assim levou? Fui ao banheiro. Deixei ele no carrinho por 2 minutos e quando voltei, ele não estava mais lá. Onde você está? Shopping Center Norte, 2º andar. Alberto, eu não sei quem foi, não vi nada, Respira, Julie, já estou indo. Chama a polícia, avisa a segurança, não sai daí. Alberto desligou e saiu correndo do escritório. No elevador tentou pensar logicamente. Quem faria isso? Por quê? Um sequestro comum? Algum desequilibrado? Ou... O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Alberto, querido, você não vai acreditar no que aconteceu. A voz de Marta fez seu sangue gelar. Marta, o que foi? Encontrei Juliana no shopping e ela estava passando mal. Correu para o banheiro e me pediu para ficar com Iago. Como assim, passando mal? Alberto tentou manter a voz calma, mas já sabia que estava mentindo. Pareceu bem enjoada, pálida, coitada. Enfim, estou aqui com o pequeno na praça de alimentação. Ele está adorando, tomando um suquinho, brincando com os brinquedos que comprei para ele. Cadê a Juliana agora? Ainda no banheiro, imagino. Faz um tempo já. Iago está tão feliz comigo, Alberto. Brincando, rindo. É tão natural, sabe? Como se fôssemos uma família. Alberto cerrou os dentes. A manipulação estava clara. Mas ele precisava manter Marta calma. Marta, me passa o Iago de volta para a Juliana. Claro, querido. Mas, que tal você vir aqui? Seria bom conversarmos. Faz tanto tempo que não temos um momento só nosso para falar sobre o futuro. Estou indo. Ótimo. Estamos na praça de alimentação. Mesa perto da janela. Iago está adorando ver o movimento lá fora. Alberto desligou e pisou fundo no acelerador. Precisava chegar lá antes que Marta fizesse alguma loucura. No shopping, Alberto encontrou Juliana cercada por seguranças e policiais chorando desesperadamente. Alberto! Ela correu para seus braços. Eles estão procurando, mas não acharam ainda. Eu sei onde ele está. Alberto disse baixinho no ouvido dela. Marta está com ele. Marta! Mas como... Ela me ligou. Inventou uma história de que você pediu para ela cuidar dele. Isso é mentira. Eu nem vi ela aqui. Eu sei, mas ela está na praça de alimentação. Vou buscá-lo. Eu vou com você. Não. Alberto segurou os ombros de Juliana. Ela quer jogar algum jogo psicológico comigo. Se você aparecer junto, pode complicar as coisas. Alberto, e se ela... Ela não vai machucar Iago. Não é esse o objetivo dela. Alberto beijou a testa de Juliana. Confia em mim? Confio. Então espera aqui. Em 5 minutos eu volto com nosso filho. Alberto subiu para a praça de alimentação, com o coração batendo acelerado. Avistou Marta imediatamente. Estava numa mesa próxima à janela, como tinha dito, com Iago no colo. O bebê parecia tranquilo, brincando com um brinquedo novo, enquanto Marta dava pequenos goles de suco para ele. Alberto se aproximou devagar, tentando avaliar a situação. Marta... Ela levantou os olhos e sorriu como se fosse o encontro mais natural do mundo. Alberto! Que bom que veio. Senta aqui. Ela apontou para a cadeira ao lado. Iago estava com saudades do papai, não estava, querido? Iago ouviu a voz de Alberto e imediatamente esticou os bracinhos na direção dele, balbuciando sons alegres. Posso pegá-lo? Claro, mas senta primeiro. Precisamos conversar. Alberto se sentou, mas manteve a postura tensa, pronto para agir se necessário. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa situação toda. Marta balançava Iago suavemente. Olha como ele fica calmo comigo, Alberto. Como se fosse natural. Ele fica calmo com qualquer pessoa que seja gentil com ele. Será? Ou será que ele sente algo especial? Marta sorriu.
Crianças são intuitivas, sabem quem realmente se importa com elas. Alberto estendeu os braços para Iago, que imediatamente quis ir para ele, mas Marta se afastou ligeiramente. Ainda não, querido. Deixa a titia terminar de falar. Marta, chega dessa brincadeira. A Juliana está desesperada lá embaixo. Assim, a Juliana. Marta fez uma careta de desdém. Coitada, deve estar mesmo preocupada. Afinal, perdeu a criança que estava sob sua responsabilidade. Você sabe muito bem o que aconteceu. Sei? Eu só sei que encontrei um bebê abandonado num carrinho e decidi cuidar dele. Marta sorriu maliciosamente. Qualquer pessoa faria o mesmo. Alberto percebeu o jogo. Marta estava criando uma versão dos fatos onde ela era a heroína, não a vilã. O que você quer, Marta? Quero que você pare um minuto e pense direito sobre sua vida. Ela beijou a cabecinha de Iago, que tolerava o carinho, mas claramente preferia ficar com Alberto. Você é um homem inteligente, bem-sucedido, que sempre soube o que queria. E de repente aparece essa situação e você acha que mudou tudo? Mudou mesmo. Não, Alberto. Você está confundindo pena com amor, responsabilidade com felicidade. Marta se inclinou para a frente. Essa mulher te manipulou desde o primeiro dia. Usou essa criança linda para despertar seus instintos mais primitivos. Está errada. Estou certa e você sabe disso. Marta levantou Iago, mostrando-o para Alberto. Olha para ele, Alberto. Realmente olha. Você vê um filho ou vê uma obrigação que assumiu por pena? Alberto olhou para Iago, que o observava com aqueles olhos grandes e confiantes, e sentiu o coração se apertar de amor puro. Vejo meu filho, seu filho. Marta riu. Alberto, você nem sabe quem é o pai biológico dessa criança. Juliana nunca te contou, contou? Não importa. Claro que importa. E se um dia o pai verdadeiro aparecer e quiser levar Iago? E se Juliana se cansar de você e resolver partir? Você vai ficar com o quê? Com lembranças de um tempo que viveu na ilusão? As palavras de Marta tocaram em medos que Alberto nem sabia que tinha. E se ela estivesse certa? E se tudo aquilo fosse apenas uma fantasia temporária? Mas então Iago fez algo que mudou tudo. O bebê esticou os bracinhos para Alberto e disse claramente, papai. Foi a primeira palavra real de Iago, e foi para ele. Ouviu isso? Alberto perguntou, os olhos brilhando. Foi só um balbuci. Ele me chamou de papai. Alberto se levantou estendendo os braços. Iago, vem com o papai. Papai! Iago repetiu, se esticando todo na direção de Alberto. Marta percebeu que estava perdendo o controle da situação. Segurou Iago com mais força. Alberto, não seja ridículo. É só um som que... Marta, me dá meu filho. A voz de Alberto ecoou pela praça de alimentação, atraindo olhares. Várias pessoas pararam para observar a cena. Você não entende, Marta começou. Entendo perfeitamente. Você sequestrou meu filho porque não aceita que eu seja feliz sem você. Alberto deu um passo à frente. Mas acabou, Marta, acabou agora. Seu filho? Marta se levantou, ainda segurando Iago. Esse bebê não é seu filho. Você está vivendo uma fantasia. Papai, papai! Iago começou a chorar, estendendo os braços desesperadamente para Alberto. Foi quando Juliana apareceu, seguida por 2 policiais. Esse é o bebê, ela disse, apontando para Iago. Senhora, um dos policiais se dirigiu a Marta. Precisa entregar a criança para a mãe. Mas ela abandonou ele. Eu só estava ajudando. Marta, Alberto disse com voz calma, mas firme. Você tem 10 segundos para me entregar meu filho. Oh. Eu vou pedir para estes policiais te prenderem por sequestro. Marta olhou ao redor. Percebeu que estava cercada, que todas as pessoas na praça de alimentação a observavam com desconfiança. Não tinha mais como manter a farsa. Com relutância, entregou Iago para Alberto. O bebê imediatamente parou de chorar e encostou a cabecinha no ombro de Alberto, suspirando aliviado. Papai, ele repetiu baixinho, agarrando a camisa de Alberto. Isso mesmo, pequeno. O papai está aqui. Juliana se aproximou chorando de alívio e abraçou os 2. Está tudo bem, Alberto sussurrou. Estamos todos juntos agora. Marta observou a cena familiar, os olhos cheios de lágrimas de raiva e frustração. Isso não acabou, Alberto, ela disse baixinho. Um dia você vai perceber que eu estava certa. Acabou sim. Marta, e se você se aproximar da minha família novamente, eu vou fazer com que seja presa.
Os policiais se aproximaram de Marta, mas ela levantou a mão. Não precisa. Estou indo embora. Olhou uma última vez para Alberto, Juliana e Iago. Mas lembrem-se, famílias construídas na mentira não duram para sempre. E saiu da praça de alimentação, deixando os três sozinhos. Alberto segurou Juliana e Iago contra o peito, sentindo um alívio imenso. Nunca mais, ele jurou. Nunca mais vou deixar ninguém ameaçar nossa família. Papai, Iago balbuciou novamente, brincando com os botões da camisa de Alberto. Isso mesmo, Iago. Sou seu papai, para sempre. 3 meses depois do incidente no shopping, a vida de Alberto estava irreconhecivelmente diferente e incrivelmente melhor. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando ele acordou não com o despertador, mas com o som familiar de Iago balbuciando no quarto ao lado. Papa! Papa! A vozinha alegre chamava como fazia todas as manhãs. Alberto sorriu ainda deitado na cama. Nos últimos meses, aquela palavra tinha se tornado a mais bonita do mundo para ele. Bom dia, campeão, disse aparecendo na porta do quarto. Iago estava de pé no berço, segurando nas grades. O sorriso banguela iluminando o rosto todo. Quando viu Alberto, bateu palminhas alegre. Amati sente que se faz moça. Isso mesmo, sou eu. Alberto o pegou no colo, beijando sua testa. Que você está acordando todo mundo de novo. Deixa ele. Juliana apareceu, ainda de pijama, sorrindo. É o melhor despertador do mundo. Nos últimos meses, eles tinham oficializado o que já existia no coração. Eram uma família. Juliana tinha se mudado oficialmente para o quarto principal. Iago ganhara um berço novo no quarto deles, e a casa inteira tinha se transformado num lar de verdade. Café? Alberto ofereceu. Você fazendo? Juliana riu. Então vou preparar o antídoto para caso saia muito forte de novo. Alberto fez cara de ofendido, mas estava rindo também. Suas tentativas culinárias ainda eram um desastre, mas ele insistia em tentar. Era parte da paternidade, dizia. Mais tarde naquela manhã, Alberto estava no jardim brincando com Iago quando recebeu uma ligação do advogado. Senhor Mourão, tenho boas notícias sobre o processo de adoção. Alberto sentiu o coração acelerar. Diga. Todos os documentos foram aprovados. O juiz assinou a ordem final ontem. Oficialmente, Iago Santos agora é Iago Santos Mourão. Parabéns, você é pai legalmente. Alberto teve que se sentar na grama, as pernas fracas de emoção. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E o casamento? Já marcaram a data? Próxima semana. Cerimônia simples, só família. Perfeito. Quando se casarem, a adoção ficará ainda mais sólida. Ninguém nunca poderá questionar sua paternidade. Alberto desligou e olhou para Iago, que brincava tranquilo com uns brinquedos na grama. Oficialmente, legalmente para sempre, aquele menininho era seu filho. Julie, chamou. Talkent, temos que comemorar. Juliana apareceu na porta do jardim. O que houve? A adoção foi aprovada. Iago é oficialmente meu filho. Juliana gritou de alegria e correu para abraçá-los. Iago, no meio do abraço coletivo, riu e bateu palminhas achando aquilo a melhor brincadeira. Nossa família. Alberto sussurrou segurando os dois. Finalmente nossa família. Uma semana depois, numa pequena capela no centro da cidade, Alberto Mourão e Juliana Santos se casaram. A cerimônia foi simples, apenas eles três. 2 testemunhas, o juiz de paz e a mãe de Juliana, que finalmente tinha se recuperado completamente e viera de outra cidade para conhecer o genro e ver a filha feliz. Iago, vestido com um terninho pequeno idêntico ao de Alberto, foi o centro das atenções. Tentou comer a aliança durante a cerimônia, o que fez todos rirem. Por este anel eu te aceito como esposa, Alberto disse, colocando a aliança no dedo de Juliana. E aceito Iago como meu filho para sempre. Por este anel eu te aceito como marido, Juliana respondeu, os olhos brilhando. Te agradeço por nos dar uma família. Quando se beijaram para selar o casamento, Iago bateu palmas e gritou. Papai! Mamãe! Era a primeira vez que ele chamava Juliana de mamãe, claramente. Não havia olho seco na capela. 2 meses depois do casamento, Alberto estava no escritório quando sua secretária o interrompeu. Senhor Mourão, há uma ligação para o senhor. Disse que é urgente. Quem é? Uma tal de Marta Villanova. Alberto sentiu um arrepio.
Nos últimos meses, Marta tinha desaparecido completamente. Parte dele esperava que ela tivesse desistido e seguido em frente. Passe para cá. Alberto. A voz de Marta soou diferente, mais calma, menos agressiva. Marta, o que você quer? Quero me desculpar. Alberto ficou em silêncio, surpreso. Estou falando sério, Alberto. Passei estes meses fazendo terapia, tentando entender por que agi daquela forma terrível. E percebi que nunca te amei de verdade. Eu estava obcecada pela ideia de ter você, de possuir você. Não era amor, era ego ferido. Alberto ainda não disse nada. Sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que assustei vocês, que coloquei uma criança inocente em perigo por causa da minha obsessão. A voz dela falhou, mas queria que soubesse que estou verdadeiramente arrependida. Marta, deixa eu terminar. Você estava certo. Vocês são uma família de verdade. Vi as fotos do casamento no jornal social. Vi como Iago te olha, como Juliana sorri ao seu lado. Vocês têm algo real, algo que eu nunca poderia te dar. Obrigado por reconhecer isso. Estou me mudando para o exterior. Vou recomeçar em outro lugar, longe de vocês. Nunca mais vou incomodá-los, prometo. Espero que encontre sua felicidade, Marta, de verdade. Já encontrei a paz, e isso é o suficiente por enquanto. Ela fez uma pausa. Alberto? Sim. Seja muito feliz. Vocês merecem. E desligou. Alberto ficou olhando para o telefone por um longo momento. Parte dele ainda desconfiava. Mas alguma coisa na voz de Marta soava genuína. Talvez ela realmente tivesse mudado. De qualquer forma, não importava mais. Sua vida estava completa agora. 6 meses depois, numa tarde quente de dezembro, Alberto chegou em casa e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Iago, agora com 1 ano e 5 meses, estava dando seus primeiros passos de verdade no jardim. Não mais apoiado em móveis ou segurado pelas mãos, mas caminhando sozinho da árvore, até onde Juliana estava sentada na grama. Vai, Turi, Iago. Vem para a mamãe. Juliana encorajava, os braços estendidos. Iago caminhava devagar, concentrado, a linguinha aparecendo no canto da boca, como sempre fazia quando se esforçava muito. Conseguiu dar 6 passos antes de cair sentado na grama, rindo de si mesmo. Papai! Ele gritou quando viu Alberto, tentando se levantar para correr na direção dele. Cuidado, campeão, Alberto disse, se abaixando para recebê-lo. Devagar. Iago conseguiu chegar até ele andando, cambaleando, mais determinado. Quando chegou, se jogou nos braços de Alberto com a total confiança de uma criança amada. Papai, casa, ele disse, uma das frases completas que tinha aprendido recentemente. Isso mesmo, o papai chegou em casa. Alberto olhou ao redor do jardim onde eles estavam. A mesma casa onde 1 ano atrás ele vivia sozinho e convencido de que era assim que deveria ser. Agora cada canto estava cheio de vida, brinquedos espalhados, risadas ecoando, cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Em que você está pensando? Juliana perguntou, se aproximando dos dois. Em como minha vida mudou completamente em 1 ano. Para melhor? Alberto olhou para Iago, que brincava com os botões de sua camisa. Depois para Juliana, que o observava com aquele sorriso que ele aprendera a amar tanto. Jolie, 1 ano atrás eu achava que sabia o que era felicidade. Achava que era ter sucesso, dinheiro, independência. Ele beijou a testa de Iago, que se aconchegou em seus braços. Eu não sabia nada. E agora sabe? Agora sei que felicidade é chegar em casa e ter alguém correndo para te abraçar. É acordar de manhã com risinhos no quarto do lado. É ver meu filho dar os primeiros passos enquanto minha esposa torce por ele. Juliana se aproximou mais, criando um abraço coletivo ali no jardim. Felicidade é isso aqui, Alberto continuou. É nós 3, é nossa família. Iago levantou a cabecinha e olhou para os 2 adultos que o amavam tanto. Família, ele disse claramente, uma palavra nova que tinha aprendido. Isso mesmo, meu amor, Juliana disse, beijando sua bochecha. Nossa família. O sol estava se pondo atrás das árvores do jardim, pintando tudo com uma luz dourada. Ali, abraçados na grama, os 3 formavam um quadro perfeito de amor e completude. Alberto Mourão tinha passado 35 anos da vida achando que não precisava de ninguém. Descobrira da forma mais inesperada possível que estava completamente errado. A vida não era sobre ter tudo sob controle. Era sobre se permitir amar e ser amado.
Era sobre encontrar pessoas que fizessem sua casa virar um lar, seu coração virar um lugar acolhedor. Era sobre família. E agora, finalmente, Alberto tinha uma. Papá! Iago balbuciou orgulhoso, como se soubesse exatamente o que aquelas palavras significavam. Nossa família, Alberto repetiu sorrindo. Para sempre. E no jardim daquela casa, que antes ecoava apenas silêncio, agora ressoavam os sons mais bonitos do mundo. Risos de criança, conversas de casal apaixonado e a certeza absoluta de que alguns milagres realmente acontecem. Às vezes, eles chegam até nós na forma de um bebê chorando num cesto improvisado. E mudam tudo na nossa vida. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.